Fala, gestor e gestora, tudo bem? Quem fala é Rafael Rosa, sócio cofundador da Ótimo Gestor. Estamos aqui com mais um OGCast, trazendo conteúdos relevantes para locadores de equipamentos e empresas rental como um todo. Estamos com um convidado mais do que especialista no universo rental, mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de falar hoje sobre o tema da live. Nós vamos hoje falar sobre a importância de vender mais pela internet, da presença digital das locadoras e como que as locadoras de equipamento vêm se preparando para essa transformação digital. Estou aqui com o Rossi, né, um chegado para lá de especial. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Rossi que tem passagens aí pela Degraus, pela Andraus, né, grandes empresas conceituadas. Hoje, como business partner da Andraus, fazendo um serviço excelente, trazendo grandes resultados para a companhia. Então, o convidado de hoje vai falar comigo sobre um assunto muito especial para mim, né? Marketing comercial é a nossa praia. Rossi, por favor, melhor do que eu te apresentar é você se apresentar aí para o nosso público. Rafael, primeiramente é uma honra a oportunidade de estar aqui com a gente, estar com vocês, estar com esse público fantástico que é o público Rento. Falando um pouquinho das minhas competências e da minha experiência, só no mercado Rento eu atuo há mais de 16 anos, passei por grandes locadoras e grandes mercados como Mills, provavelmente você falou, Motormac, eu passei pela própria Degraus, as últimas empresas, e agora fazendo um trabalho junto da Andraus. E passei por outras grandes empresas, como Wurth, uma multinacional alemã, que foi uma baita escola para mim na área comercial, e no setor industrial, que é a Whirlpool, que é uma multinacional americana também, que é a Brastemp e Consul. E aí, onde deu essa bagagem para mim, onde eu tenho formação em marketing, minha graduação é em marketing com especialização em vendas, e eu tenho MBA pela Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial, onde eu atuo há mais de 20 anos com gestão de empresas e gestão de pessoas. Poxa, que baita currículo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rafael. E para o nosso público que nos assiste, cara, a ideia aqui, né, desse bate-papo é um bate-papo informal, mas com bastante carinho, né? Então a gente produz, a gente pensa nas perguntas que eu tenho certeza que são dores aí relevantes, né, para esse público. É um público carente de informação da base, né? Então, falando da parte comercial, do marketing, né? Vamos aqui usar uma linguagem bem particular do segmento, né? Evitar que a gente fuja muitas vezes. Então, tanto Sim. Você me corrigir quanto eu te corrigir para tentar passar o mais clareza possível para esse público. E eu já vou te bombardear com uma das perguntas aqui, talvez mais importantes da nossa noite aqui. Joia. Posicionamento de imagem profissional do site, ou seja, a presença digital das locadoras de equipamento e saber se posicionar dentro da região no Google pode ter uma relevância, pode ter uma importância muito grande para os locadores. Fala um pouquinho para a gente o que você pensa sobre isso, Ross, por favor. Eu costumo falar em toda a mentoria, todo o trabalho que eu passo por toda locadora. Hoje nós passamos agora, que nem agora a região da Praia Grande teve lockdown, e outras cidades como Ribeirão Preto, e São Paulo teve antecipações de feriado, basicamente quase um lockdown, mas não foi um lockdown mesmo. E os comércios tiveram que fechar as portas. E o exemplo que eu dou é exatamente esse. Quem não está na internet, quem não tem um posicionamento digital, é como se tivesse com o seu comércio de portas fechadas. E eu já falo, daqui 5 anos, guarde isso que eu estou falando, quem não se posicionar na internet, que não está nesse mundo digital, não vai ter produto, não vai existir e não vai existir empresa. Então, é mais do que fundamental você já começar a se posicionar digitalmente, estar posicionado com produtos de qualidade, com material de qualidade, com conteúdo, que hoje o público é extremamente rico de informação, e se a gente vir com informações pobres e não relevantes para o nosso cliente, para o nosso possível lead, a gente está em segundo, terceiro, quarto, ou nem é listado dentro de uma pesquisa simples no Google Ads. É legal você falar isso, né? Como você está mais dentro das locadoras e participando efetivamente do dia a dia, às vezes nós, como fornecedor de solução tecnológica, até mesmo de presença digital, muitas vezes, poxa, está tentando vender, mas não é bem esse caminho, é mais educativo, né, Rossi? E uma das coisas que a gente fala é assim, ou você é ponto .com
ou ponto final, né? É bem isso. Porque É bem isso. se você ainda está na dúvida de que um site profissional, né, que tenha indexado os seus equipamentos nas buscas, nos robôs de busca do Google, se você acha que isso não é fundamental, provavelmente o seu negócio está fadado aí nos próximos anos ficar fora do mercado, Não, né? totalmente, tá? E fadado ao insucesso mesmo. É triste, é triste essa realidade, né? Então, assim, e não só quanto o Google, como outras redes sociais, como as redes sociais como Instagram, Facebook, LinkedIn, e por incrível que pareça, já tem locadora se posicionando dentro do TikTok. Então, são ferramentas que você consegue ter uma aderência e trazer isso para o Google com buscas, lógico, orgânico, começando pelo orgânico, mas se você não conseguir trabalhar com orgânico, você entra com pequenos investimentos de um patrocinado ali, regionalmente falando. Então, você não precisa abrir um leque e falar, poxa, eu vou atender Brasil todo. Não, a minha locadora está localizada onde? Ah, está em Mogi das Cruzes. Começa a trabalhar na sua região, na sua macro região, que é a sua região de atuação. Não adianta você colocar um investimento num patrocinado de 50, 100 quilômetros se você não vai ter braço, não vai ter estrutura operacional e logística para poder atender. Então, você está jogando dinheiro fora, né? Isso é muito importante ressaltar aqui. Então a gente sempre vai tentar trazer aqui a educação de uma forma muito didática, né? Muitos dos nossos clientes, obviamente, já têm um site estruturado, pagou por uma agência e tal, mas grande maioria ainda tem um posicionamento amador, né? E eu falo isso com bastante tranquilidade, porque a ideia aqui é realmente ajudá-los Sim, a ir para um novo nível. Então, quando você fala, poxa, você quer um posicionamento orgânico, é onde você só tem um site, não é só um site, mas um site estruturadinho, bonito, né? Com uma imagem, com as cores ideais, um posicionamento, e você consegue, através de um pequeno investimento, fazer um posicionamento da sua marca na região que você atua, porque não adianta você sair dali também, né, Rossi? não adianta. Aí eu costumo falar, você vai conseguir atender Você acima de gasta um 50 dinheiro, mas quilômetros? você gera o interessado, né? O Não, lead. você traz o cliente para a boca do funil, e a gente vai falar muito disso hoje, é exatamente do canal. Você capta, que é o mais difícil hoje, você trazer o cliente para dentro da boca do funil, e aí onde quando esse cliente se transforma num fechamento, você não consegue atender ou não atende ele com a qualidade. Sim. Então, quer dizer, fica complicado. Lembrando ainda assim que a gente não está falando aqui que o boca a boca, que as indicações elas devem deixar de existir, até porque isso nunca vai deixar de existir. Se você atende bem, faz um pós-venda, você vai ter o boca a boca. O lance é as novas gerações, mesmo quando você indica, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Vai lá e dá um Google, né? Vai dar pegar Exatamente. referência. Se a sua Coloca a estrelinha, né? se a sua presença digital não está bacana, se o seu site não passa essa segurança, já começa a enfraquecer a sua marca e até mesmo na hora de você passar uma proposta, né? Hoje a gente tem que começar a se colocar, exatamente a famosa empatia, se colocar no local do nosso cliente. Nós somos clientes em algum momento, né? Que nem hoje, eu quero conhecer um restaurante italiano em São Paulo, quero comer numa hamburgueria, numa pizzaria que eu não conheço e alguém me indicou. Qual é a primeira coisa que a gente faz, Rafael? É Tem lá isso. no Google e ver a avaliação daquele restaurante, aí vai ver os comentários. E aí, se Sim. a gente começa a ver alguns comentários negativos, a gente não vai fazer o nosso investimento, levar esposa, marido, namorado, É. namorada, amigos Ou, para poder ou, juntar. ou até mesmo nem achar o site, né? É A pessoa pior. tem locadores que não tem site, não tem um domínio com o nome da empresa dele, né? Esse é o triste. Então, o básico lá, se não tem um domínio, cria um domínio no Sim, registro, né? Registro BR, a gente pode depois, vai ficar os contatos, que irão legal. ficar todas as formas para a gente poder apoiar essa locadora que quer dar os primeiros passos. Então, ela vai ter primeiro o domínio. Depois, ela tendo esse domínio, que é o nome da empresa, ela consegue estar na nuvem, ela consegue ter um site com baixo investimento e ela consegue, a partir disso, começa a captar na região dela, pelas buscas, os próprios mecanismos do Google. É isso? Exatamente, exatamente. Então tem buscas hoje que dá para ser feito de uma forma orgânica através do site.
com palavras-chave que você coloca dentro do seu site, ou através de um blog que você começa a trabalhar com um blog, e esses blogs têm palavras relevantes em questão de busca, e aí você começa a falar de uma forma mais profissional ainda, que é o quê? Vou fazer um investimento de 50, 60, 70 reais regionalmente falando, por volta a falar, ali no raio de 10, 15 quilômetros da minha Até locadora. onde o braço dele conseguir atender, né? Perfeito. Eu vou usar até um termo um pouco baixo, mas pode ser extremamente relevante. É o famoso cachorro que vai fazer o xixi nos 4 cantos ali, de fazendo marcação de território. É isso, é exatamente isso que o locador precisa fazer. Não adianta ele querer fazer um trabalho mais extenso, e é aquilo que a gente já falou, né? Então a gente vai acabar sendo redundante mesmo. Não vai conseguir atender, não vai conseguir atender com qualidade, ou pior, ele não vai ter rentabilidade daquele negócio, que hoje o locador quer rentabilidade. E aí a gente vai falar bastante sobre isso também. Legal. Rossi, a gente vai passar um pouquinho adiante, vamos supor, né? Então, até ótimo gestor, né? Recentemente a gente teve uma iniciativa onde nós percebendo que alguns clientes da base e alguns leads que a gente prospectava, depois a gente vai falar sobre lead, eu quero, né, desmistificar essa linguagem mais técnica do marketing, né? Então eu gero ali um cliente interessado, e aí o cara me falava, poxa, mas e agora, né? Eu tenho aqui aonde gerenciar, como controlar esses contatos, né? Então, muitas vezes o Sim. cara está numa situação ali meio manual de gestão, ele não consegue fazer os acompanhamentos. Então, eu queria bater um papo com você sobre tornar esse processo digital, né? Desde a chegada desse cliente interessado e todo o acompanhamento usando as tecnologias que tem disponíveis. E a gente pode bater um papo sobre isso. Conta Legal. um pouquinho com a sua experiência sobre isso. Na passagem minha de consultoria e mentorias com algumas locadoras, é muito triste o que eu vou te falar, que quantas vezes eu cheguei numa locadora, nenhuma planilha de Excel eu encontrei. Quanto mais um RP, quanto mais um CRM, simples que seja, não estou falando nenhum sistema tão sofisticado para poder atender esse cliente, e ele faz o controle dele no famosa cadernetinha, na folha de pão ali, e ele está feliz da vida. Imagina isso tendo um processo digital, e que para ele isso é bacana a gente trabalhar essa desmistificação, porque ele acha que é algo surreal, é algo que ele não consegue atingir, Impagável. nossa, isso, Impagável. exatamente. É E caro, isso né? Não que é. não funciona, que não dá resultado, é o que eu costumo falar, é como se eu quisesse pilotar um avião e não tivesse os meus controles, exato, esse é o termo, boa, Rafa. Eu não tenho os meus relógios, eu não tenho nada no cockpit para mim poder pilotar esse avião. Como que eu faço isso? Pelo cheiro? Colocando o dedo na boca, colocando ele para cima e sentindo para onde o vento está soprando, nem uma biruta eu tenho para poder me dar um direcionamento para onde eu vou. Ou o famoso locador, que eu costumo chamar de locador Zeca Pagodinho, é o locador, né, deixa o vento me levar, deixa o mercado me levar. Né? Então, assim, não dá mais para se trabalhar. As locadoras, e eu fico muito feliz com esse trabalho que eu estou fazendo, que minha missão é transbordar com as locadoras, levar essa linguagem, desmistificar muito essa linguagem do marketing, o inbound, outbound, SDR, inside sales, o que é isso? E trazer essa maneira profissional para o locador, para que ele tenha resultado. Agora, o locador que tem que se profissionalizar, porque senão ele vai ser atropelado, não tem como. Tem algo que a gente teve sinergia desde o início aí do nosso relacionamento, Rossi, que é o seguinte: a gente entende o nosso desejo em transferir conhecimento. Sim. E mais do que vender uma solução, uma mentoria, é entender o quanto que essa pessoa que está do outro lado da mesa, ela tem medo da solução que a gente entrega ou ela tem medo dela mesma não executar, né? Então, se ela tem medo dela mesma não executar, de se transformar para melhor, não há solução que vai resolver a vida dela de fato, né? Então, E, em termos práticos, assim, para poder realmente passar algo relevante aqui para a turma, o que é um lead? O que é um funil de vendas? Né? Explica para nós o conceito, por favor, Ross. É exatamente isso, e o próprio nome já fala. Funil de vendas. Eu tenho exatamente um funil que vai se estreitando, e eu tenho o topo dele, que é a boca mais larga. Essa boca mais larga, eu tenho os canais
de captação que entram. E é o que a gente acabou de citar. É um Google, é uma rede social, é um São LinkedIn. vendedores ligando. São vendedores externos, que a gente chama de feed sale, são vendedores internos, que são o inside sale, são os SDRs que vão fazer a ligação e fazer o agendamento para trazer as indicações, é um outdoor, que aí nós vamos falar de embalde, é um anúncio no jornal, uma rádio, a maneira que for. É uma na rua que tem a vitrine, a fachada, tudo isso é a boca do funil. E depois que vem a boca do funil, é o lead, que é o quê? É o cliente que tem aderência com o nosso produto. É o famoso cliente qualificado. Então, aí fala, poxa, esse cliente tem aderência com o nosso produto, tem interesse no nosso produto, ele já se transformou num lead. Então, aí ele começa a entrar na boca do funil. Ou seja, ninguém está passando na frente da sua loja. Se você não tem presença digital, o que vai acontecer com a boca do funil? Você estreita a boca do funil, é óbvio, não tem o que fazer. Show. Então, uma vez ele entrando na boca do funil, quais são as ferramentas adequadas, né? Então, até uma das coisas que a gente está começando a falar é, por exemplo, o site, né? A presença digital. O site é a primeira ferramenta para que o cara tenha essa presença digital. Nós estamos falando de boca de funil, hein? Sim. E aí, quando passa por isso, quais são as ferramentas, né? Mesmo que as mais precárias, que pode ser um Excel também, não tem problema. É que você falou, tem gente que nem Excel não controla, não para ter essa taxa de conversão. Outra coisa, o que é uma taxa de conversão dentro de um funil? Explica para nós. Boa, é exatamente isso. Quando esse cliente entra, eu tenho que começar a entender as minhas taxas de conversão. Então, eu tenho a taxa de conversão, que é o quê? Que transforma o meu possível cliente em proposta, depois essa possível proposta numa proposta quente, uma proposta de negociação. Então, as etapas do funil vai de empresa para empresa, de negócio para negócio. Então, para a locadora, é um funil extremamente curto, porque o processo o cliente caiu na boca do funil, entrou na boca. Da boca, ele transforma numa proposta ele vai para a negociação, na negociação é fechamento. Ou fecha ou não fecha. É isso, então ele tem que entender qual é a taxa de conversão. E aí a gente vai falar de churn. Rossi, e aí, Rafael, o que é churn? Meu, vocês estão falando, vem para o Brasil, vamos conversar. Mas esse é o objetivo nosso, profissionalizar o locador, né? Então, assim, churn, fala para a gente um pouquinho o que é o churn. Dentro das empresas de tecnologia, né, o churn é um termo utilizado para falar de taxa de evasão, né? Então, você tem uma taxa de evasão, você está perdendo oportunidades ou os clientes estão evadindo da base, isso é uma taxa de churn. Logo, se você tem 1.000 contratos vendendo por mês e 10% evade, você vai ter uma taxa de churn de 10% ao mês. Quando a gente avalia, Rossi, até lembrando bem aqui uma coisa dentro do funil, quando a gente avalia hoje nas locadoras, né, os leads que chegam para Ótimo Gestor, a gente começa a conversar, cara, quantas propostas você perdeu nos últimos 6 meses e quais os 2 principais motivos? O cara não sabe o que ele deixou de dinheiro na mesa. Exato. Né? E o pior, ele pagou por isso. Pagou. Né? Por que ele pagou por isso? Que aí a gente volta lá no início na boca do funil, que é o famoso CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Quanto custa para poder trazer esse cliente para dentro da empresa? E aí eu já deixo a dica para o locador. Quem não calcula o CAC é um dos principais indicadores da área comercial, que é o quê? Você vai pegar todo o seu investimento da área comercial, comissão, folha de pagamento, vai pegar todas as suas ações de marketing. Publicidade, né? Publicidade, vai pegar tudo isso, você vai somar e dividir exatamente pela quantidade de clientes que você conseguiu trazer para dentro do funil. É o custo de aquisição por cliente, né? Exatamente. Então, você sabe o quanto que você paga para trazer cada cliente. Então, quer dizer, olha só, e se a gente começa a fazer essa conta ao inverso, se eu sei o quanto de cliente eu perdi, que é o churn, a taxa de evasão, de clientes que deixaram de fechar a proposta por algum motivo, por eu não ter um equipamento disponível, o preço está fora, ele ter achado o concorrente, a localidade, por N fatores, que aí é interessante listar os principais motivos, ele começa a calcular o quanto de dinheiro está sendo perdido. Cara, eu fico muito feliz que tenha pessoas com a sua mente, né, o seu propósito,
A gente está aqui ganhando zero para fazer o que a gente está fazendo, Sim. porque vocês vão assistir esse vídeo em outros horários, mas nós estamos aqui quase 9 horas da noite, né? O Rossi trabalhou o dia inteiro, eu também. Então, eu fico muito feliz, Rossi, dessa entrega que a gente está proporcionando aqui. Obrigado mesmo. É uma honra para mim. Tem uma questão também, Rossi, que é legal a gente falar. Além dessa educação, da conscientização, as dicas práticas de ferramentas, né? Então, putz, cara, tem CRM no mercado, né? A Ótimo Gestor, tá, pessoal? É um RP que tem todos os módulos, inclusive o Sim. CRM. Mas tem CRM no mercado que é R$ 49 por mês, tem CRM que é gratuito, né? Sim. Então, se você quer ter uma gestão inicial na sua locadora, você não precisa contratar uma ferramenta de 1.000, 2, 10 mil reais. Tem coisas de R$ 50, tem CRM gratuito, Gratuitos, né? né? Então, um CRM. E o que mais uma locadora pode ter dentro do processo, além do CRM, nessa fase que o cliente chega, né? Você falou de uma coisa legal, da proposta. Hoje ainda tem muita operação analógica nas locadoras, né? Quais são as suas sugestões, dicas para tornar esse processo mais digital? O que tem no mercado aí disponível, Rossi, nesse sentido? Hoje a principal tecnologia é exatamente o contrato digital, a assinatura digital, que inclusive tem um preconceito. O locador tem muito preconceito e ele fica muito cauteloso. E tem uma certa razão, por quê? A nossa contratação é diferente de uma compra de um marketplace. Um cliente vai lá, entra lá no marketplace, por exemplo, Mercado Livre, eu quero comprar um telefone celular por lá. Eu estou comprando um produto físico e eu pago e eu recebo por aquele produto. O nosso não, o cliente tem que devolver o nosso produto. É um Então, patrimônio envolvendo, né? Que vai voltar para você, exatamente. né? Então, qual é o principal receio desse locador? Poxa, eu vou fazer a compra desse produto, né? Vou pagar por ele, mas eu estou pagando R$ 500 de locação e vou levar um patrimônio que custa 5 mil, 10 mil. E se esse cliente não me devolve? Então, tem ferramentas hoje que, por identificação facial, toda essa questão digital, assinatura de contratos, tem N ferramentas digitais que já conseguem fazer isso. Para facilitar tanto para o locador, levar uma segurança e para o próprio cliente também. Legal. Eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o nosso lado aqui. E tem concorrentes excelentes aí que usam os Sim. RPs, né? A gente está falando para um público aqui não só de construção civil, né? Eu falo para um público muito abrangente de locação, de assinatura de locações das coisas, né? Então, desde o notebook, impressora, iluminação, no break, as chopeiras da Brahma, né? A Tudo Ambev é nossa locação. cliente. Cara, eles usam o nosso sistema e a gente tem uma questão muito estruturada dentro do nosso funil de vendas. E a gente pensou lá no início uma forma de ampliar o nosso serviço para o locador e hoje tem o Eloca. Então, o Eloca é um e-commerce de locação. A partir de R$ 99 por mês, você consegue ter um catálogo de equipamento, botando o preço ou não, o seu logotipo, uma página institucional. Você pode ter um WhatsApp para se comunicar com o seu cliente por dentro da plataforma. E aí tem outros planos do Eloca, mas o plano inicial já dá para você indexar no Google e começar a aparecer organicamente no Google. Aí, se você quiser estruturar esse mecanismo, o que dá para se fazer? E não precisa ser só o Ótimo Gestor e o Eloca. Eu vejo que o Eloca é pioneiro nisso, né? Uhum. Existem iniciativas, mas o Eloca hoje ele já consegue capturar esse lead. Então, ele faz a captação do lead. Esse lead seleciona o equipamento que ele quer no dia, por hora, por ano, por 6 meses. Você pode criar o plano, você tem essa liberdade. Você amarra esse cara num contrato digital, mas isso não quer dizer que você vai levar o equipamento. Você só amarrou ele no contrato digital. Você vai ter meios de pagamento dentro da plataforma, né? Existem operações hoje do Eloca que você tem zero vendedor no processo. Você tem depois um pós-venda técnico. Sim. Uma pessoa de avaliação jurídica que você vai ligar e falar: olha, o senhor fez uma reserva de equipamento, já assinou até o contrato, mas eu preciso avaliar algumas informações antes de te enviar o equipamento, né? E esse processo que a gente entende, Rossi, que vai desburocratizar para o cliente que é mais jovem. Ele não quer ida e vinda.
Ele quer dar 3 cliques e ter a reserva dele efetuada. E olha só, eu tenho 2 filhos em casa e dois filhos adultos, né? Um de 25 e outro de 21. Eles nem por telefone gostam de conversar. É tudo digitalmente. Então, imagina essa outra geração, 18, 19, essa idade. Eles não querem fazer ligação. São os Exatamente, eles futuros querem essa empreendedores. praticidade. São os Exatamente. futuros empreendedores. E a gente também, de uma geração mais anterior a essa agora, nós também, quando nós entendemos a praticidade de chamar um Uber, você nunca mais quer ligar. Você vai reservar um hotel, você nunca mais liga. Então, depois que você entende a tecnologia, o quanto que ela facilita a vida, você não quer voltar atrás. Então, se não for o Eloca, se não for o Ótimo Gestor, procure para sua locadora algo que torne o processo comercial digital, né? Que E você automatizado, né, Rafael? automatizado, integrado, as soluções se falam, evitando esse vai e vem com o vendedor. Rossi, Só fazendo um adendo. Você vê como que é interessante? Nós queremos que o cliente nosso, numa obra, numa construção, numa reforma, automatize a obra dele, tirando a talhadeira, tirando uma marreta, tirando isso aí, e alugue o martelete. Mas nós não queremos automatizar o nosso processo. Por quê? Tem uma série de questões, né? Nós temos cliente, putz, foi muito bem colocado isso daí. Tem questões em alguns nichos de rental que são mais complexos que os outros, né? Mas, por exemplo, nós temos clientes de locação de bike ergométrica, esteira ergométrica. Cara, é totalmente digital o processo, né? Não tem vendedor no meio do caminho. Sim. O pagamento é online, ou seja, mas a construção civil não pode ser assim. Não pode ser assim até que alguém vai e faz, né? Sim. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Eu gosto muito desse ditado. Adoro esse também. Então, tem uma questão que eu queria discutir com você, que tem essa conexão com essa parte de automação. Muitas vezes, as propostas saem de um sistema, ou saem de um Word, ou saem da cabeça do empreendedor, sem muita referência sobre analisar uma coisa que a gente já conversou em outras conversas nossas aqui, que é o seguinte: qual é o farol de disponibilidade do equipamento, né? Qual é a régua de desconto, de negociação? Quais são os parâmetros que eu estou usando para dar desconto? Nós participamos de grupos, eu e você, no WhatsApp. Tem pessoas que gostam realmente de enfatizar, cara, vamos valorizar os nossos equipamentos, né? Vamos gerar valor agregado, né? E eu sou muito a favor disso. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência, né? As empresas que você passou, inclusive, não são as mais baratas. Sim. Como é que essas empresas cresceram? O que elas fazem que elas conseguem alugar mesmo não sendo as mais baratas? Eu acho que essa é uma dica de ouro. Vamos lá. Eu costumo falar, pega a dica, né, pessoal? Então, assim, eu falo em todo o trabalho. São 3 pilares para a gente aumentar o nosso faturamento ou aumentar a nossa receita. São 3. Se existir algum outro, alguém me apresenta, que eu vou colocar também, coloco o 4º pilar com o maior prazer. Mas são 3 pilares. Primeiro pilar é alugar mais. Só que para alugar mais tem um custo em cima disso. Eu vou entrar naquele mar sangrento de briga de preço, é 50, eu faço 49, 45, 40, daqui a pouco tem locador falando, não, você aluga comigo, mando de graça, eu te devolvo R$10 ainda, né? Para fazer isso, só que tem um custo, eu vou ter que comprar mais máquina, aumento a minha equipe operacional e assim por diante. Então, primeiro pilar, aumentar o volume de locação para mais clientes ou mais quantidade. Segundo pilar, fazer cross-sell. Eu bato muito nessa tecla. E o que é cross-sell? O próprio nome fala. Venda cruzada. O que é venda cruzada? É venda que tem aderência. E eu dou muito exemplo do celular. Eu vou numa loja comprar um celular, o vendedor lá é um vendedor que faz cross-sell, ele não deixa eu sair de lá somente com o celular. Ele já oferece uma garantia estendida, ele me oferece uma película, uma capinha, um fone de ouvido diferenciado, ele agregou produtos que têm aderência com aquele produto inicial que eu estou levando e aumentou o ticket médio. Então, primeiro pilar, alugar mais. Segundo pilar, alugar com cross-sell. E o terceiro pilar, alugar mais. Quando eu falo alugar mais, é alugar melhor. Alugar mais quantidade, falo alugar melhor é subir valor. Aí é onde entra a deixa que você me colocou, Rafael. É o quê?
Quando eu sei que eu tenho que alugar melhor e subir preço, eu tenho que entender o valor que a minha locadora e o meu produto tem para o mercado. Mas, Rossi, está muito concorrido o mercado, tal. Primeiro, eu tenho que entender o mercado. Como está a demanda? O mercado está bem demandado? Está faltando equipamento? Sobra. Nosso produto é elástico, é lei de oferta e procura, oferta e demanda. Porque em alguns momentos a gente vai no mercado, a carne está mais alta, o combustível está mais alto. Por quê? Eles estão colocando mais para o mercado externo, está faltando para o mercado interno. Então, suba preço. Só que não olhe só para o mercado, olhe para o seu pátio e comece a entender a sua taxa de disponibilidade ou taxa de ocupação que você tem de equipamento. E aí vamos falar de percentual. Tenho 100 equipamentos. Dos 100 equipamentos, 90 estão na rua, eu só tenho 10. 10% dos meus equipamentos estão disponíveis no meu pátio alugar. Por que eu tenho que dar desconto? Se a minha taxa de ocupação está alta, esse é para mim continuar aumentando o meu faturamento, eu tenho que alugar 100%? Não. Nunca, nenhuma locadora pode alugar 100% dos equipamentos. Por quê? Em algum momento nós vamos ter que fazer troca. Ou tem aquele cliente novo que chega para você, Rafael, preciso de um equipamento. Emergência, né? E aí você nunca tem. Liga a primeira vez, você não tem. A segunda vez, você não tem. Ele não liga a terceira. Então, subam o preço, olhe para o seu pátio e olhe para o mercado e suba essa regra. E eu falo sempre, coloca uma pedra de gelo no estômago de vocês. Dói muitas vezes falar e não é sempre que a gente ganha. E na maioria das vezes o cliente blefa. Nós blefamos em compras e negociações. Eu tenho uma proposta melhor. Será? Olha para a taxa de ocupação. Puxa, só tenho 10 desse equipamento. Minha taxa de ocupação é 90%. Por que eu vou dar desconto? Cliente, esse é o melhor valor que a gente consegue fazer. Não conseguimos, já demos o 10% de desconto, dando um exemplo agora. Esse é o mínimo e a gente não trabalha com uma margem alta. E se o cliente der desconto, a gente dá. E se não pedir, a gente não dá. Não, tá aqui, esse é o melhor produto. E aí você vai gerar valor para cima do cliente. Já estão falando de técnicas de venda e argumentações, gatilhos mentais. Você vai usar gatilhos de escassez, que a gente pode fazer uma outra gravação, outro vídeo, para a gente poder falar sobre gatilhos também, que eu acho importante. Cara, eu acho que está sendo bem rico, né? Essa live com certeza tem papo para outras, destrinchar aí para várias outras lives para passar esse conteúdo. Eu queria contribuir com um quarto pilar que eu acho que é muito relevante, não só para locadores, né? Isso vale para a vida de qualquer empreendedor, né? Cara, é uma coisa incrível que muitas vezes a gente passa por isso sem perceber. Nós, como consumidores, você deu um exemplo, cara, muito bem colocado. Nós, como consumidores, a gente blefa, mas quando a gente vê valor, você não olha o preço como primeiro fator decisivo, né? Não. Ah, mas o construtor não é assim. Mentira. Mentira, o construtor é assim sim. E esse quarto pilar, sabe o que que é? É a educação dos seus vendedores, do seu motorista, não é isso? Do Faz toda a técnico, diferença. do técnico de manutenção, né? Do próprio diretor da empresa. Eu gosto muito de uma frase que é: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância, né? E eu diria mais, se você não tem essa educação corporativa, né, desde a forma de se atender, né, qual vai ser o seu posicionamento? Qual é o posicionamento da sua marca, né? Então, quando a gente coloca aqui, cara, o seu site tem que ser profissional. Não manda seu sobrinho fazer, porque você vai ter problema. O cara já contrata você achando, é mais um Zé ali. Desculpa o Zé, meu pai chama José. Mas, foi mais um Zé que fez esse site aí, e tá alugando equipamento dando de graça. O cara já vem nessa jugular porque você não tem um posicionamento. Exato. Não, Então e a o gente. pior, aproveitando esse gancho, Rafael, e aí as pessoas têm que separar as redes sociais da empresa e as redes sociais dele. Aí a gente está vendo, Isso. acompanhando a rede social de uma locadora. Aí ele está lá colocando a betoneira, mostrou uma obra e tal. Daqui a pouco ele coloca a foto tomando cerveja, curtindo a praia. Então, assim, o locador tem que separar exatamente, pegando o gancho, desculpa até te interromper, mas exatamente ter isso separado. Você quer ter a sua rede social? Tenha e tem que ter, né? Porque ele também tem que ter um posicionamento digital como empresário, empreendedor, Sim, diretor de empresa, CEO, e ter o profissional da empresa, que aí vai falar de negócio, estratégia. perfeito.
Não, na verdade, você nem me interrompeu. Meu raciocínio já tinha sido colocado, porque eu acho que quando você não tem posicionamento corporativo, uma visão profissional, já começa no site, começa no depois vai para o atendimento, né? E depois vai na entrega. O cara chega lá, joga o equipamento, não dá um bom dia para o construtor, lá para Nossa, o cara que está na obra. Isso já perde valor total. Você acabou com o seu total. posicionamento. Então, o raciocínio, eu acho que a ideia é passar tudo isso, esse conceito para a Sim, turma. E por último, eu queria perguntar o seguinte para você. Uma vez o cara tendo um site bacana, né? Pode ser um e-commerce já de locação ou não. Eu aconselho que você olhe com carinho, né? Você, locador de equipamento, olhe com carinho para o e-commerce de locação, né? A sua empresa, ela tem um equipamento que pode ser alugado online, sim, né? Pense com carinho sobre isso, tornar o processo comercial digital. Você tem que implantar um CRM, você tem que ter a gestão dos seus leads, o funil, né? fazer a gestão mesmo da sua empresa. Gestão, Você, essa é a palavra, né, Rafael? você tem que controlar essas taxas. Uma vez fazendo isso, depois que você tem isso na mão, você tem que automatizar esses processos, que é o que o Rossi faz muito bem com a consultoria dele nas empresas por onde ele passou. E por último, agora, Rossi, eu queria dizer o seguinte: você tem tudo isso rodando, como é que você mede essa empresa? Vamos falar um pouco de indicador. Eu queria que você citasse, não muitos, mas 4 Vários. indicadores principais para uma área comercial saber, cara, eu vou atingir a meta ou eu não vou? Quais são esses indicadores? Lógico, a gente começa dentro do relatório financeiro, de um DRE, de um DRF ou de um budget, depois a gente pode até falar mais sobre isso. Lógico que você vai começar pelas linhas de cima, né? Então você começa exatamente colocando meta de faturamento, você vai acompanhando o faturamento, você vai acompanhando a quantidade de clientes que entra na boca do funil, a sua taxa de conversão, como está a sua taxa de sucesso, o seu churn, que já falamos sobre o seu churn, as ações que você consegue colocar para você evitar as perdas, né? Porque muitas vezes está perdendo porque o equipamento não está disponível, o equipamento está no seu pátio. Você vai acompanhar a sua régua de desconto. Falamos também sobre isso, quanto de desconto eu estou dando, quanto eu não estou dando. São indicadores para você ter uma taxa de sucesso e rentabilidade maior. EBITDA, e o que é EBITDA? Exatamente a questão da sua rentabilidade diante dos lucros e dos impostos. A gente vai falar de ROIC, que é o retorno do seu capital investido. Então, são indicadores que o gestor precisa começar a entender, e não é só faturamento. Né? Então, ele tem que começar a olhar para as linhas de baixo porque eu estou faturando 50 mil, 60 mil, 800, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, se o resto não está organizado. Então, o que acontece? E a tendência é isso, quanto mais as empresas vão crescendo, eles vão perdendo o controle. E eu gosto de uma frase muito, muito bacana, que é o quê? Confiar é bom, mas controlar é melhor. Então, assim, e esse controle é importante. O profissional da locação tem que se tornar um profissional. E quando fala profissional, ele tem que entender que ele vai ter que investir e ele tem que olhar para algumas coisas. Não tudo é caro. Um investimento de um CRM, de um RP é caro, mas calma aí, é caro comparado ao quê? Qual é o retorno que isso vai me trazer? Isso é uma despesa ou é um custo? Despesa, e o próprio nome fala, eu tenho despesa e o dinheiro não volta para dentro da empresa. Custo, não. Eu pago por aquilo e eu vou ter um ganho em cima daquilo, né? Um treinamento, uma Ô, Ross, capacitação e assim por diante. olha que interessante. A gente combinou isso, né? O que é CRM? Né? O CRM é exatamente, em grossos modos, nem vou traduzir a palavra do inglês. O CRM, você vai alimentar todas as informações do seu cliente lá dentro. Você vai gerenciar o seu cliente. Quantidade de propostas, aonde está esse cliente, o que ganhou, o que perdeu, data de aniversário, todas as informações. Isso está ali o banco de dados do seu cliente lá dentro. Então, onde você consegue olhar todos os indicadores, analisar, poxa, eu tenho 100 clientes, estou convertendo tanto, estou perdendo tanto, tem tantas propostas em aberto, posso fazer um trabalho maciço, uma ação comercial com o meu time de vendas, o meu time de inside sale, que é os vendedores internos, para poder ir lá e trabalhar os fechamentos. Eu O vou dar um... CRM é para isso. Explicou, legal. Eu vou dar uma pimentada aqui, que eu sei que você já passou por isso, eu também já passei. Sim. Você já ligou em alguma locadora e ficou aguardando um contato que nunca veio? É o que mais acontece hoje. Eu faço um trabalho que
É uma pesquisa que chama de cliente oculto, né? E aí as locadoras me contratam, você sabe onde eu quero chegar. E aí eu faço exatamente, a gente fecha o pacote de cliente e eu ligo se passando por cliente. É impressionante a quantidade de, sem falar que não atende, tá? Já começa por aí. É absurdo a quantidade que eu tenho que ligar, 2, 3, 4, que chega a tocar, cai a ligação, eu ligo de novo e não atende. E o aí empreendedor, muitas vezes, ele não está sabendo disso, não certo? sabe, não sabe. Não sabe. E quando, só sabe quando faz isso. E quando alguém atende, entendeu sua necessidade, fala, vou te enviar uma proposta, tal. O cara joga a proposta por e-mail e nunca mais ele te liga. Esquece. Então e quando ele atende assim, alô? Alô, né? Ó o posicionamento. Então, aí você tem uma outra questão, que é a ferramenta, quando você gera muito lead lá na boca do funil, muita oportunidade de negócio, a ferramenta ela serve para te lembrar que você tem os retornos periódicos de fazer, né? Você fala, você enviou uma proposta agora. Olha, segue no seu e-mail, o próprio sistema enviou a proposta. Olha, eu estou te enviando a proposta enquanto está com o cara no telefone. Se ele já não fizer pelo Eloca lá, que é online, né? Mas vamos supor que ele está falando, eu estou te enviando a proposta no e-mail, o senhor precisa de quanto tempo para pensar? 40 minutos, porque eu tenho urgência. Eu vou te ligar daqui 40 minutos. O vendedor tem que fazer isso. Porque se ele falar que ele está dando desconto, né? Porque os caras não querem comprar, é mentira, porque ele está perdendo tantas oportunidades por não dar retorno que aquilo se torna uma falsa verdade, né? Eu dou desconto porque eu não estou alugando. Não, porque você está perdendo um monte de oportunidade por falta de follow-up. O que é follow-up? Follow-up, você acabou de falar, é exatamente isso. É quando eu recebo a solicitação da demanda, eu envio uma proposta e te ligo, primeiramente, olha só, para verificar se você recebeu. E aí a gente avançar por uma possível negociação. Isso é o follow-up. Sempre marcando uma data, né? Sempre marcando uma data. Então, o CRM, selando aí a sua explicação, só para contribuir, cara, o CRM, ele é a memória do vendedor. É isso aí. Porque se você contar com a sua memória, não vai lembrar, o papelzinho não dá mais, né? Então... E ali, Rafael, e aí inserindo mesmo com relação a isso, eu costumo inserir dentro dos indicadores, e aí outro indicador para fechar mesmo essa questão do backlog de proposta, que é exatamente a quantidade de propostas que eu tenho e o status delas. Essas propostas estão aprovadas? Ok, negócio fechado. Show. Estão em análise? Eu perdi, eu cancelei, e aí eu mergulho dentro das perdas. Por que eu perdi? Qual o motivo das perdas, né? Por que eu perdi? E eu coloco sempre um indicador de perda, que é o quê? Time no follow-up. Como assim, time? Qual é o time? É exatamente essa proposta que eu mando para o cliente, e aí eu demoro 15 dias para ligar, e a hora que eu ligo para esse cliente, senhor Rafael, né? Sou da Ótimo Gestor, estou te ligando para saber sobre a proposta. Eu já fechei. Você já fechou? Não negociamos. Quando não tem negociação, perdeu por time errado na proposta. Não fez, perdeu por falta de follow-up. Não, e aí os locadores costumam falar, isso eu fechei com outro mais barato. Aí ele costuma colocar o quê? Por preço. E não foi por preço, porque ele nem chegou a negociar. Perfeito. E aí, se o empreendedor, locador, já tem um time comercial, 2, 3 vendedores, daí para frente, ele vai ouvir desculpa do vendedor, ele vai ficar vendido. Porque ele não tem um indicador. Então, o indicador é o cockpit que você falou. Falou, cara, peraí, você não fechou nada ou bateu metade da meta porque você deixou. Aí você tira um relatório e fala, você deixou de ligar para esses 30 follow-ups que estavam programados no seu CRM, né? É legal, aquela questão, só para fechar do funil, é muito legal quando a gente fala do funil, que as pessoas falam assim, eu tenho que fazer 1.000, 2.000, 3.000 ligações. Na verdade, você tem que começar ao contrário. Eu falo desmistificar o funil. Você tem que desconstruir o funil de vendas de baixo para cima. É o quê? Estabelecer a sua meta, o quanto você quer realizar, e para você realizar, aí você vem desconstruindo. Qual a sua taxa de conversão? Puxa o histórico. Aí você vai vendo o histórico. E aí sim, chegar lá na boca, falar quantos leads eu tenho que ter aqui em cima para mim fechar X reais, ou quantos contratos eu tenho que ter para mim atingir o meu objetivo, a minha meta. Muito bom. Você falou um outro termo aí no meio, quase passou em branco aqui, ERP. Você acha que todo mundo sabe? Não sabe, não. Não sabe. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né? E a gente tem que sempre relembrar que as pessoas que estão iniciando a profissionalização das empresas são termos americanos, né? E é uma coisa legal de se ressaltar.
Por que a gente pega meio que o espelhamento do americano? Por quê? Tem um estudo de Harvard que para cada 7 brasileiros, nós temos um americano vendendo a mesma quantidade. Por que você acha? Legal. Tecnologia, gastam muito dinheiro com treinamento, que é o que a gente está buscando fazer aqui sem custo para ninguém, né? Passando o pote de ouro para todo mundo. E, cara, medir resultados. Se não mede, quem não mede não administra. Você tem uma frase parecida, é muito legal. Quem não mede não administra, né? Então, o que é RP? O RP, resumindo, é o sistema que você vai controlar a sua empresa. Então, você vai ter RPs que tem pacotes e você consegue contratar micro envelopes e você vai guardar todas essas informações dentro desses envelopes. Eu quero contas a pagar, eu coloco tudo ali dentro. Eu tenho contas a receber, eu coloco tudo ali. E isso se integra numa maneira que você consegue fazer uma gestão dentro do seu cockpit e numa tela, né? Então, você não vai precisar ficar abrindo gavetas. Você tem tudo centralizado, a informação num local só, né? Você tem logística, você tem manutenção, você tem indicadores de manutenção. E aí, alguns já tem, inclusive, CRM incluso. Então, vai muito de sistemas para sistemas e o que a empresa quer, e algumas até permite essa customização de qual pacote, qual envelope que ela quer. Cara, falando a linguagem do locador, tá, Rafael? Tá, perfeito. O nosso tempo está acabando. Rossi, eu acho que foi muito didático o nosso bate-papo. Tenho certeza que vai trazer insight para milhares aí de locadores. A Ótimo Gestor, só para quem já nos conhece sabe, mas a Ótimo Gestor é um RP, é um sistema de gestão que integra todas as áreas, desde uma pequenininha locadora a uma locadora média. E nós temos o Eloca, que é o filho mais novo da Ótimo Gestor, que é um e-commerce de locação. Inclusive, os dois são integrados. No futuro, esse Eloca pode se integrar a outros RPs, nada impede que isso aconteça. Aonde você tem meios de pagamento, contrato digital, você tem um formato de reserva de equipamentos online que já cai dentro desse CRM, né? Então, ficamos à disposição para quem quiser nos conhecer, né? O intuito dessas lives é aproximar esse público da Ótimo Gestor, levar esse conteúdo. O Rossi é uma pessoa querida, né? Não conheço há tanto tempo, mas deu para perceber que é uma pessoa de muita entrega. E eu desejo todo o sucesso do mundo para você, Rossi, para todos os locadores que estão nos assistindo. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para essa turma, para a gente se despedir. Bom, pessoal, primeiro, Rafael, agradeço mesmo imensamente o convite, sou muito grato pela oportunidade de estar podendo novamente fazer entregas para esse locador, e na verdade até peço desculpa para o locador, porque quem mais aprende somos nós, né? Porque quando a gente acaba transbordando isso para as outras pessoas, para o locador, faz do que a gente vai buscar novos conhecimentos e faz com que a gente vá aprender cada vez mais. O que eu falo para o locador é, locador, invista em treinamento, em capacitação, comece por você, né? E aí depois você passe isso para a sua equipe, invista nas pessoas, cuide das pessoas, que as pessoas vão cuidar do seu resultado. Não se preocupa com o resultado, se preocupa com as pessoas, e as pessoas vão se preocupar pelo resultado da sua empresa. Cara, muito obrigado. Deus abençoe você aí. Nós estamos nesse momento numa fase complexa da Covid. O locador está on, né? Todos os grupos falam isso. Nós também estamos on. Contem com a gente. E foi um grande prazer esse bate-papo aqui. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, Rafael.